Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele renunciou à sua vida e ele deixou uma carta para a igreja. E eu quero falar nessa noite exatamente sobre esta carta que ele deixou para a sua igreja. E se nós somos a igreja do Senhor, precisamos lê-la. E é isso que eu quero pensar com os irmãos nesta noite. E a partir de um texto que está no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos ler a partir do versículo 18 até o 20. A carta de Jesus é muito clara. A carta de Jesus não tem rodeios. A carta de Jesus é objetiva. A carta de Jesus tem um tema. E o tema da carta de Jesus para as nossas vidas é: façam discípulos. O texto diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, louvamos pela tua palavra. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Certo é que homens e mulheres tendem a pensar que para todo relacionamento humano nós temos considerado, ou na verdade nós temos em uma devida atenção as nossas últimas palavras. Qualquer tipo de relacionamento, quer seja entre pai e filho, marido e mulher, as últimas palavras de alguém é sempre mais importante. É assunto que a pessoa quer deixar na mente quando se propõe a ausentar, ainda que por pouco, médio ou longo prazo. Então, meus irmãos, talvez nós devêssemos, já que isso é uma prática, talvez nós devêssemos considerar ter este mesmo pensamento quanto às últimas palavras de Jesus em Mateus 28. Ele nos deixou uma incumbência muito clara, uma incumbência duradoura, uma incumbência que repousa no seu poder, uma incumbência abençoada pela sua presença, uma incumbência comprada com seu próprio sangue. Jesus disse aos seus discípulos no versículo 18: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. O que Jesus está querendo dizer é que o direito de governar tudo e todos pertence a Ele. Toda a existência está sob o seu reinado. Jesus é o Rei único, verdadeiro e imortal. Todo e qualquer tipo de pensamento na mente de um mortal, achando que é um rei, que pode tudo, como eu falei de manhã, é fake. É um ser humano não sabendo quem é. Todas as vezes que você percebe ou precisa lidar com um ser humano que tem que chegar a você e dizer: você sabe com quem você está falando, eu consigo simplesmente observar que é o mais ignorante dos seres humanos dito um discurso como esse. Percebe que aquele que tem todo o poder, toda a autoridade é só um, é Jesus. Por isso mesmo, é algo que nós não conseguimos descrever com palavra. É indizível a expressão de Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, por mais esforço que nós possamos fazer para compreender a palavra de Jesus, é insuficiente na nossa mente humana. Na nossa mente tão reduzida, é insuficiente compreender o que Jesus está querendo dizer com toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Repara, o Cristo crucificado e ressurreto, porque isso é a palavra de Jesus. Depois de crucificado e ressurreto, ele diz que toda a autoridade, qualquer coisa como, Jesus tem uma autoridade cósmica. É algo que a gente nem sabe o que é, mas a gente sabe que é grande demais. Essa é a autoridade de Jesus.
é maior do que nós podemos falar, mas nós precisamos falar. Porque essa autoridade de Jesus revela algo que está no seu coração. Deus se importa com as nações. Tanto assim é que a certeza de que as nações haveriam de ser salvas não está nem mesmo na nossa disposição de pregar. Haja vista os nossos dias. Mas a certeza é exatamente do poder daquele que deu a ordem. Deus se importa com as nações. Deus se importa com o discipulado. E sabe, meus irmãos, se Ele, sendo o Senhor, sendo aquele possuidor de toda a autoridade, se importa com discipulados, o mínimo que nós podemos fazer é se importar também. Seguir Jesus, seguir a Cristo, significa fazer discípulos. Sabe, essas palavras ecoam no fundo das nossas mentes. Jesus falando, vão, façam discípulos. Percebe aqui que Jesus, depois de ressurreto, em hipótese alguma, ele falou, olha, primeiro, tenham uma vida devocional diária exponencial. Ele não disse, façam boas obras. Nas suas palavras últimas, ele não disse, cantem louvores lindos para mim. Ele não disse, venham ao cultos bem exponenciais, bonitos como vocês estão. Não. Sabe, as últimas palavras dele é, façam discípulos. Façam discípulos. E nesse pressuposto, eu preciso fazer um destaque aqui. Um destaque de realidade. O meu destaque aqui nesta noite é que todos nós estamos envolvidos em uma prática discipular, mesmo que não tenhamos a consciência disso. Todos nós estamos sempre fazendo discípulos. A grande questão é que nem sempre os nossos discípulos são de Jesus. Você é um discípulo. Isso é fato. Isso é real. A sua produção influencia pessoas. Você é um discípulo. A questão é, quem você está seguindo? Você é discipulado. Isso é um fato. Você sofre influências de pessoas. A questão é, por quem você está sendo influenciado? Isto é a realidade da vida real. Isto é vida real. Cada um de nós, jovens ou mais maduros, cada um de nós, brasileiros ou africanos, cada um de nós, crentes ou ímpios, todos estamos engajados de uma forma ou de outra com o discipulado. Cada um segue alguém. Cada um exerce influência significativa sobre outros. É como disse Mark Dever, no seu livro sobre o discipulado. Ser humano é ser um discípulo. Deus não apresentou a Adão e Eva uma escolha entre o discipulado e a independência, mas entre segui-lo ou seguir Satanás. Somos todos discípulos. A questão é, de quem? De quem? Porque a sua vida, nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós temos a condição de viver sozinho. Nós vivemos, consciente ou não, influenciados e influenciando. A questão é, a nossa influência tem produzido o que ou a quem? A bem da verdade é que a falta desta consciência para produzir discípulos para Cristo Jesus é um fracasso da vida cristã. E aí eu penso e vejo que tem razão o filósofo brasileiro Mário Cortella. Ele disse certa vez o seguinte: há 3 caminhos para fracasso. Ele estava aplicando uma teologia, ainda que não soubesse. Ele diz assim:
3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que sabe. Segundo, não praticar o que ensina. Terceiro, não perguntar o que ignora. Na vida cristã, esta preposição é verdade. Nós que dizemos conhecer a Deus, e por vezes nós dizemos com um ímpeto muito grande, mas só que nós não ensinamos aquilo que nós sabemos, ou seja, o nosso discipulado não é para Jesus. Nós, por vezes, não praticamos o que de púlpito nós ensinamos, ou nas nossas conveniências do dia a dia. E outra coisa mais triste é quando a gente ignora aquilo que a gente não entende. Porque nessa mesma proporção, ou invertendo o sentido da preposição, nós podemos ver que também existe 3 caminhos para o sucesso. E nesse pressuposto, sucesso da vida cristã. Primeiro, ensinar o que sabe. Ensinar o que sabe fala da generosidade mental. Praticar o que ensina, isso fala da coerência ética. E perguntar o que ignora, isto fala da humildade intelectual. Para nós que amamos a Jesus, nós precisamos começar a pensar a nossa vida cristã. Pensar o nosso compromisso com o discipulado um pouquinho mais sério. E a partir desta preposição, deste pensamento, nós precisamos nos avaliar. Mas nesta noite, eu quero pensar muito rapidamente sobre 3 razões pelas quais nós precisamos nos importar com o discipulado. O discipulado não é uma faculdade para a igreja. O discipulado não é simplesmente uma palavra para se usar num culto como hoje, simplesmente como um tema. O discipulado é a vida da igreja. E toda a igreja que ignora o discipulado, ela está morta. Ela está morta. Primeira razão para nós nos importarmos com o discipulado é experimentar o poder de Deus. É só por meio de discipulado que nós haveremos de experimentar o poder de Deus. Repara o que o texto diz no verso 18. Ele vai dizer: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Isto são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dizendo que Jesus é aquele a quem toda a autoridade lhe foi dada. Ou seja, o que Jesus está dizendo e arrogando para si, porque Ele é aquele de quem se dirá para todo sempre: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça para sempre. Apocalipse 5:12. Jesus, esse que toda a autoridade lhe foi dada, é aquele cujo todo joelho se dobrará, Filipenses 2:10. É aquele que todas as tribos e línguas se lamentarão, Apocalipse 1:7. É aquele que a fúria de Deus será executado, Apocalipse 19:15. Jesus tem, e tendo Ele toda essa supremacia, então o que Ele diz precisa ser importante para nós. Se Jesus tem toda essa supremacia, todo esse poder, toda essa autoridade, a palavra dele precisa ser muito, mas muito importante para nós. Irmãos, não há como nós experimentarmos o poder de Deus. É por isso que hoje nós temos um povo tão dúbio do ponto de vista da fé, que sai correndo atrás de poder e dos milagres. Sabe por quê? Sai correndo atrás de poder e do milagre porque não obedece. Porque se obedecesse, os milagres é que perseguia as pessoas. Os crentes hoje não estão obedecendo a Deus, não estão obedecendo a sua palavra, por isso anda de igreja em igreja atrás de milagres. Porque se nós fôssemos obedientes ao Senhor, se as palavras de Deus fossem importantes para nós, meu irmão, eram os milagres que procuravam-nos para ser abençoados, já diria alguns. Sabe, em virtude do poder e da graça de Deus, Ele sendo soberano, Ele sendo Salvador, quando Ele diz que a igreja dele precisa fazer discípulos, meu irmão, nós devemos fazer discípulos.
Se é nesse Deus que nós cremos, nesse Jesus que é todo poderoso, cujo toda autoridade está sobre ele, se é nele que nós cremos, a sua palavra precisa ser ordem na nossa vida. E a sua palavra é: façam discípulos. John Piper já dizia sobre o discípulo: ou nós fazemos, ou nós somos desobedientes. Só que a grande verdade é que Jesus não tem filho desobediente. Jesus investe autoridade na obra redentora. Percebe o quão é importante o discipulado para Jesus? Percebe o quanto é caro o discipulado para Jesus? A sua vida discipular é tão cara para os céus, que custou a morte de Jesus. E no cair das últimas horas de Jesus sobre a terra, ele estabelece uma premissa: façam discípulos. Jesus investe autoridade. É por isso que nós temos uma participação na grande comissão. O crente que não entende isso, ele precisa orar mais. O crente que não acredita que ele tem uma participação na grande comissão, ele precisa orar mais. Irmãos, discipulado, em última análise, é tudo o que importa. Discipulado para Jesus, educando para Jesus, é tudo o que importa. Quando você é um discípulo, você se submete à autoridade de Jesus. E debaixo da autoridade de Jesus só existe uma coisa a fazer: discípulo. Se importar com pessoas, instruir pessoas. E quando eu digo que todos nós, de uma forma ou de outra, tendo consciência disso ou não, nós estamos discipulando, nós estamos discipulando. Você que é pai, cada palavra que você fala ao seu filho, você está discipulando. Cada escolha, por exemplo, de uma palavra dita, você está formando um discípulo. Cada lugar que você vai com seu filho, você está formando um discípulo. Cada roupa que você veste diante dos seus filhos, você está formando um discípulo. Cada conversa que você leva para a sua mesa, você está formando um discípulo. Cada filme que você escolhe ver na presença do seu filho, você está formando um discípulo. A minha questão é: discípulo para quem você está formando? Para Jesus ou para esse mundo passageiro? Não esqueça que Deus pedirá conta de todos nós diante das oportunidades que Ele nos dá para formar discípulos. Meu irmão, tudo o que você faz tem relevância na eternidade, quer você tenha consciência disso ou não. Tudo o que você faz tem relevância na eternidade. Segunda razão para você se ocupar do discipulado e, consequentemente, fazer discípulo, é que discipulado é uma expressão de obediência e amor a Deus. Na verdade, é a única expressão de obediência e de amor a Deus. Percebe que esse é o último discurso de Jesus, e ele diz: vão e façam discípulos. Jesus não estava falando especificamente ou somente para os discípulos naquela ocasião. Essa palavra é uma palavra temporal, que cruza toda a história humana e chega até nós. E a responsabilidade está sobre nós hoje: fazer discípulos. E a forma que nós temos de demonstrar amor a Deus é obedecendo a sua palavra. Nós não podemos fugir da Bíblia. Nós não temos como servir a Deus fechando os olhos para a Bíblia, colocando os olhos em nós mesmos, colocando os olhos nas nossas circunstâncias, colocando os olhos naquilo que nos é preferência. Meu irmão, nós não devemos, de maneira nenhuma, apenas ensinar a obedecer tudo o que ordena. Percebe o que Jesus está querendo que nós entendamos? É que fazer discípulo também
é nós sermos discípulos. Porque não tem como fazer o que você não é. Meu irmão, o discipulado é a maneira simultânea de você obedecer enquanto ensina. Percebe por que Jesus deixa essa última palavra? Porque essa é a forma de todos nós crescermos. É que enquanto você ensina, você obedece. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso amor. Não pelas nossas frases de amor. Ele conhece o nosso amor pela nossa obediência a Ele. É por isso que eu digo para vocês, eu sou de um tempo meio esquisito. Eu não acredito muito nessas músicas de amor que se cantam hoje para Jesus. Sinceramente, eu até faço esforço, mas não consigo acreditar. Sabe por quê? Porque se a nossa vida praticada não é o reflexo da nossa música, é hipocrisia. O amigo Eliseu falou isso ontem, o missionário lá na Água Verde. Se a nossa vida não está alinhada com a nossa pregação, é hipocrisia. Percebe aqui o que o Senhor diz sobre o nosso amor por Ele. João 14,15. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Então percebe que Jesus não está nem um pouco empolgado com as nossas canções, com as nossas firulas românticas. O que Jesus tem importado é com a nossa obediência. Se nós não obedecermos a Ele, podemos cantar a noite toda, que não lhe será de agrado. Jesus prossegue dizendo, aquele que aceita os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam, e porque me amam, serão amados do meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles, João 14:21. Percebe que a importância, ou na verdade, o que desperta o coração de Deus, é simplesmente a nossa obediência. Agora você pergunta para mim, mas pastor, obedecer o quê? Faça discípulo. Para Jesus. Faça discípulo para Jesus. E Jesus conclui aqui em João 14:23. Ele diz, quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará. E nós viremos para morar nele. Que verdade profunda. Que verdade. Nós precisamos entender isso, meu irmão. É como John Piper, ele escreve. As pessoas precisam se tornar cristãs. Não só de palavras. John Piper diz que nós precisamos ser ensinados a pensar, a sentir e a agir como cristão. Isso é um discípulo. Agora você pode perguntar para mim, mas como é que eu faço isso? Como é que na prática um discipulado acontece? Como que na prática eu sou discípulo? Primeiro, não há uma única estratégia para o discipulado. Não há, meu irmão, um limite às maneiras de você informar as pessoas das boas novas de Jesus. É por isso que discipular é treinar as pessoas sobre pensar, sentir e agir como cristão. Isso acontecia de muitas formas no Novo Testamento. Por exemplo, Tito 2:4. Tito instrui o discipulado às mulheres, as mais velhas, sentam com as mais novas e instrua como uma mulher precisa ser. Instrua eticamente, moralmente, como uma mulher precisa andar. Você que é uma mulher cristã, precisa sentar e ajudar a outra a caminhar, sendo uma boa esposa, sendo uma boa filha. Mas para isso, você precisa ter exemplo. Timóteo 2, Paulo escreve a Timóteo dizendo simplesmente, treina os outros como eu treinei você. Escolha alguém para treinar. Passa, porque o discipulado é comunicar vida. O discipulado não é isso que eu faço aqui. Isso não é discipulado. Isso é desafiar você a fazer discipulado, a ser um discípulo. Discipulado é vida
vivida, misturada no dia a dia. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, na verdade ao Timóteo, ele diz aqui 6,4: pais devem educar seus filhos. Isso é discipulado. Eu já falei para os irmãos aqui, quando eu estava no seminário, quando as coisas apertavam de tal maneira para mim, do ponto de vista de recurso para sustentar-me, a única coisa que me via na minha mente era o meu pai. Todos os dias pela manhã, 5:30, 6 horas, colocando, eu ainda era menino, criança, colocando-nos tudo na sala e falando da palavra de Deus. Essas palavras eram discipulado e foram me alimentando, me fez o que eu sou hoje, pela graça infinita do Senhor Jesus. Mas preciso ter discipulado. O grande problema hoje é que a igreja não quer mais discipular, porque discipulado dá trabalho. Discipulado dá trabalho. E principalmente discipulado mostra quem você é. Porque você precisa comunicar a sua vida. Não basta falar, precisa viver. Aqui, Paulo novamente fala, ou na verdade, o evangelista Mateus, em Mateus 28:20, vai dizer aqui que os missionários devem ensinar. A igreja deve ensinar todas as nações o que Jesus ordenou. Discipulado é falar o que Jesus falou. É falar das boas novas de Jesus. Hebreus capítulo 3 vai dizer que todos os cristãos devem exortar-se uns aos outros todos os dias. Para quê? Para evitar o pecado e estimular uns aos outros ao amor e à boa obra. O que nós precisamos é entender que o discipulado é essencial para a nossa vida. O discipulado é tudo aquilo que Deus nos mandou fazer. Pedro vai dizer em 1 Pedro 4:10, todos os cristãos devem usar os seus dons para discipular o outro. Atos 18, Priscila e Áquila usaram tudo o que tinham para discipular Apolo. E Apolo foi quem foi, porque teve alguém que entendeu que fazer discipulado é uma obrigação do cristão. Eu poderia continuar enumerando tantos outros exemplos, mas o que eu preciso que você entenda é que todo cristão deveria estar ajudando os descrentes a se tornarem crentes, mostrando-lhes Jesus Cristo. Isso é a nossa tarefa. Mostrar os descrentes Jesus. Isso é fazer discípulo. Todo cristão deveria estar ajudando os crentes a crescerem para a maturidade cada vez mais. Isso é fazer discípulo. Da mesma forma que todo cristão deveria procurar ajuda para si mesmo, para continuar crescendo. Isso também é fazer discípulos. Não é achar que nós já estamos numa maturidade que não precisamos mais. Não é achar que os outros não merecem o nosso tempo gasto. Na verdade, a nossa missão nessa terra, em última instância, é só fazer discípulo. Percebe uma coisa tão simples, tão clara, tão objetiva, e que a gente quer inventar moda para servir Jesus? As pessoas querem inventar tantas coisas para o culto que Jesus não pediu, nem está mesmo interessado. Por quê? Já diria o Senhor Deus na boca do profeta Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer. Como diz o outro, é o abecedário do crente. Toda a igreja deve pensar. Toda a igreja. Como todo esse tipo de fazer discípulos pode encontrar expressão na nossa vida congregacional. Mais velhos, mais novos, pais, mães, homens, mulheres. O dia de hoje é que a igreja do século 21, eles acham que Deus se derrete enquanto cantam. E aí a gente enche o culto de cantoria, medita nas canções, tudo contrário daquilo que Jesus falou. Sabe o que Jesus mandou?
Medite na minha palavra de dia e de noite. Sabe o que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente descentraliza essas verdades, nós nos tornamos fracos, vulneráveis. Qualquer vento nos arrasta. Nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos ser obedientes. Por último, por que eu preciso me importar com o discipulado? É porque a força para discipular vem da presença de Jesus em mim. A força é um compromisso de Jesus com aqueles que discipulam. Percebe o que ele diz aqui no 20? Certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebe que isso é um texto de muitos textos da Bíblia mal interpretado, ou fora do contexto, esse aqui é um deles. Você quer ver o crente passando por aflição e desajustes? Qual é o primeiro texto que ele lembra? O Senhor estará comigo até o confim dos tempos, dos séculos. Quando alguma coisa não está bem, ou quando o crente se sente afrontado, qual a primeira coisa que ele pensa? Pois o Senhor disse na sua palavra que estará comigo todos os dias. Não. Esse texto não está dizendo nada disso que a gente está pensando. Tirar o texto do contexto é pretexto para a desobediência. Percebe que esse texto faz parte de um contexto. E o contexto é que nós só haveríamos de ter Deus conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se nós estivéssemos envolvidos no discipulado. No discipulado. O Senhor promete a sua presença, a sua igreja, mas essa presença, ela é mais sentida quando nós estamos no discipulado, na missão do Senhor. Ensinar as pessoas a obedecer a Cristo. Então vamos parar de tirar o texto fora do seu contexto e vivê-lo no contexto. Você quer o Senhor contigo todos os dias até a consumação do século? Abraça o discipulado. Viva o discipulado. E que você vai ter esta promessa. Eu sei que ensinar as pessoas a obedecer a Cristo não é fácil. Principalmente no dia que se chama hoje. Com todas as diversões que existem no nosso tempo. Da mesma forma que eu sei que obedecer a Cristo em tudo que Ele ordenou, como é recomendação, é mais difícil ainda. Porque nós vivemos num tempo em que nós não confiamos em Deus, nós confiamos nos nossos olhos. E então, o que acontece é que nós dependemos dos nossos olhos. Consequentemente, obedecer a Deus nos coloca na contramão de todo o ambiente em que nós estamos. Só que se nós formos colocados em contramão, nós já não teremos mais reconhecimento. E aí nós estamos perdidos. E aí a gente acha que nós estamos perdidos. Só que mais vale, irmãos, obedecer a Deus do que agradar o homem. Irmãos, Cristo, Ele sabia dessa necessidade, que não seria fácil. Cristo sabia que obedecê-lo não seria nada fácil. Que nós haveríamos de necessitar de poder espiritual. É por isso que Ele nos dá uma promessa, um conforto de poder. Ele diz: eu estou com vocês até o fim do tempo. A nossa força para viver o discipulado não está em nós. A nossa alegria de pertencer a Cristo e de viver de forma genuína, eficaz, não está em nós. Está naquele que prometeu estar conosco até os fins do tempo. Entender esta verdade é abrir mão das preocupações, é cair na graça de Deus, é obedecer ao Senhor, é viver para a glória do Senhor, porque o Senhor se torna a nossa esperança. A razão pela qual a promessa de Deus é repleta de poder
É exatamente porque esta promessa foi feita por aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É por isso que você pode confiar nele. Ele, meu irmão, não é um Deus poderoso e que está distante, de forma simplesmente extraordinária no seu céu, transcendente. Não, Deus é um Deus poderoso e presente, um Deus imanente, um Deus dentro de nós, um Deus poderoso para sempre. O poder de Deus não termina, o poder de Deus não muda com a governança da nossa terra, o poder de Deus não muda com os locais em que nós estivermos, o poder de Deus não muda se eu estou aqui ou se eu estou sentado. Deus é o mesmo, seu poder é para sempre, para aqueles que confiarem e dependerem dele. Fazer o discipulado é uma questão de conversão. Fazer discipulado é uma questão de conversão. Eu quero que você pense comigo. Quando os seus olhos fecharem nesta terra, o que você vai deixar para trás? Quando os seus olhos fecharem nessa terra, o que você está deixando para trás? Fazenda? Gado? Casa? Carro? O que mais? Família? Tudo isso vai ser consumido pelo fogo. E aí? Porque se isso tem te roubado o tempo de servir a Deus, se tudo isso tem te roubado o tempo de fazer discípulo, o que te servirá tudo isso? Qual será o legado da sua vida? Qual o exemplo que eu e você nós estamos deixando na vida daqueles que hão de sobreviver após nós? Por vezes nós reclamamos tanto de situações criadas por nós mesmos, pelas nossas próprias mãos, e que hoje nos foge de controle remediá-las. Mas tudo foi criado por nós. A questão é, o que vai acontecer com tudo isso? Mark Dever escreve e diz assim: as pessoas ao seu redor o influenciarão para melhor ou para pior. Então, eu vou abrir aqui um destaque. O meu destaque para você é: cuidado com quem está perto de você. Porque ninguém passa na tua vida e você fica do mesmo jeito. Quer seja para o bem, quer seja para o mal, vão deixar uma marca em você. É por isso que o sábio, no livro de Provérbios, vai dizer: se você quiser ser sábio, anda com sábio. Percebe que ninguém passa na sua vida, ou você não passa na vida de ninguém, sem deixar algo nas pessoas. Quer você tenha consciência disso, quer não. Quer ver uma coisa? Anda com quem gosta de reclamar. Não dou uma semana para você ter um reflexo da reclamação ao vivo. Anda com quem gosta de evangelizar. Não dou uma semana para você estar evangelizando também. Anda com quem gosta de fofocar. Não dou uma semana para você ser mestre em fofoca. Tudo que passa na sua vida influenciará você. Quer por bem, quer por mal. Mas ele continua dizendo: e para melhor ou para pior, você também influenciará os outros. Percebe que todos nós estamos numa dinâmica de discipulado. Porque influenciar o outro é discipulado. Só que muitas das vezes a nossa influência não é para Jesus. É por isso que os nossos discipulados não florescem para a glória de Deus. Porque nós temos marcado pessoas negativamente com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que está cheio no nosso coração, com as lamúrias da vida. Nenhum de nós é uma ilha. A bem da verdade, do mar
de 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, ninguém é uma ilha. Ninguém pode dizer que não se influencia. Você sabe, por exemplo, já aconteceu com você de não conhecer uma pessoa, mas de tanto você ouviu uma outra pessoa falando acerca dessa pessoa, você cria um juízo de valor acerca daquela pessoa que você sequer conhece? Já aconteceu contigo ou não? E nem vale dizer que não, senão eu vou te chamar de mentiroso. Já aconteceu, eu sei. Porque isso é humano. Isso é humano. Percebe o poder da influência? Por vezes as pessoas chegam para você, o Gamaliel, meu Deus do céu, ele não é fácil. Isso é uma propaganda enganosa de Rebeca Nolasco, que está falando agora, todo mundo fica falando, Gamaliel não é fácil. Ele é fácil sim. Ouviu, Paulinha? Muito bem. Mas por vezes você faz juízo de pessoas sem conhecer. Por quê? Porque influência do outro. Percebe o que é discipulado, meu irmão? É influenciar pessoas para Jesus. É só isso. Da mesma forma que você inflama as pessoas com as suas posições políticas, da mesma forma que você inflama as pessoas com suas escolhas por time de futebol, da mesma forma que você inflama as pessoas com as suas lamúrias, precisa falar de Jesus. Isso é discipulado. Não é coisa estranha. Percebe que não é coisa estranha? Agora percebe que é uma coisa de muita responsabilidade? E percebe que é a única coisa que Deus mandou a gente fazer? Façam discípulo. Sabe, podemos sentir que, por vezes, na imensidão de pessoas, nós simplesmente achamos que as nossas decisões só afetam a nós mesmos. A nossa postura só diz respeito a nós mesmos. O nosso modo de estar só afeta a nós mesmos. Quero te dizer, não. Não afeta só a você. A sua realidade, todo mundo há de notar. O que você faz, todo mundo percebe o que você está fazendo. O que você diz, todo mundo está percebendo o que você está dizendo. Não é só você. Então eu e você, nós precisamos cuidar. Porque se o que a gente produz não inspira pessoas a seguirem Jesus, nós estamos deformando pessoas, afastando-as de Jesus. Pensa isso, escreva isso no seu coração. Não tem meio termo. Ou você afasta, ou você aproxima, ou você repele as pessoas. Só que a ordem de Jesus é discipular, fazer, trazer as pessoas. Sabe, irmãos, nós discipulamos em tudo que a gente faz. Então nós devemos ser intencionais. Não, eu só estou falando a palavra para você. Nós precisamos ser intencionais em tudo o que fazemos para moldar as pessoas a Cristo Jesus. Você precisa pensar, avaliar o que você está produzindo. Tenha consciência de que uma palavra que você diz está discipulando alguém. Uma postura sua está discipulando alguém. É por isso que eu costumo dizer, se a igreja não interessa aos pais, pode ter certeza que não interessarão aos filhos. Se os pais não priorizam o reino de Deus, não queira que os seus filhos vão fazer, porque eles não vão. Porque o discipulado é assim. Ou você é o que fala, ou todo mundo percebe que você não é o que fala. Mike Dever, ele faz uma pergunta bastante séria para nós. E a pergunta dele é a seguinte: quando você sair do corredor desta vida para a sala da eternidade, o que você deixará para trás na vida dos outros? Pense um pouquinho.
Você está aqui hoje feliz e contente. Amanhã ninguém garante que eu esteja aqui. Não há garantia nenhuma de eu estar aqui amanhã. De você estar aqui amanhã. A questão que eu quero deixar para você é: o que você está deixando na vida dessa pessoa que está do seu lado e que está na sua casa, quanto a Cristo? Quanto a Cristo? Porque a única coisa eterna é Cristo. Por vezes, tia Narinha, nós enquanto pais, nós temos um senso de responsabilidade de preparar os nossos filhos para a vida. E aí nós definimos para ele muitas das vezes o que eles vão cursar, que escola vão estudar, que roupa vão vestir. Tem uns ainda que controlam até que amizade vão ter, que cor de roupa sai, controla tudo isso. Mas só que sabe uma coisa? Nada disso é eterno. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a eternidade. Porque se você preparar o seu filho só para viver aqui neste mundo, dando a ele tudo de bom e de melhor, isso também não é pecado. Cuidado, para que no futuro você não esteja amargamente arrependido. Deixaremos para trás. O que nós vamos deixar para trás? A nossa imagem? Desbotada, por sinal. Com os nossos dons, nossos interesses, nossos sucessos. Com uma placa. Ou nós vamos deixar uma imagem ousada e duradoura de Cristo na vida das pessoas que ficarem. Irmãos, com muita seriedade, eu até vou me aproximar um pouco mais para falar com mais seriedade a vocês. O que você vai deixar? O que você tem preparado para deixar? Temos uma carta. A carta de Deus para nós é essa. Deixa discípulos. Mas discípulos de Cristo. Porque se nós fizermos discípulos para nós mesmos, discípulos que nos são preciosos, mas que defendem só as nossas causas, vai acabar tanto nós quanto eles. Porque nós não somos eternos. Ou na verdade, nós não viveremos aqui eternamente. Nós somos eternos, mas não viveremos aqui eternamente. A nossa eternidade é outra. Por isso nós precisamos estar prontos. Nós temos um chamado. Nosso chamado é fazer discípulo. E em hipótese alguma nós podemos relaxar quanto a isso. Irmãos, o meu conselho para você: negue-se a si mesmo. Reconheça seu pecado, suas fragilidades diante de Jesus. Siga Ele, fazendo o que Ele mandou que fizesse. Toda a nossa obra de mão é periférica, se não for para a glória de Deus. E nada periférico terá no céu o impacto que precisará ter um discípulo. Vamos louvar o Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger.
o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Disse-tu aqui, quando o vento sopra sobre mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Vamos ficar de pé. Você vai orar pelo seu chamado. E o chamado universal é fazer discípulos. Que você se encarregue desta responsabilidade, começando em sua casa, começando pelos seus familiares, chegando à sua vizinhança, indo um pouco mais à sua rua, estendendo um pouco mais aos seus ambientes relacionais, até esta cidade. Você tem um chamado.